a gente falar um pouco de cada método, né? Os elementos-chave, vou dar alguns exemplos para cada um e alguns recursos adicionais para o estudo, tá bom? Vamos lá. E aí, gente, antes de começar o, as minhas orientações, eu desenhei algumas questões orientadoras, né? E aí a primeira pergunta, quando a gente vai fazer pesquisa, é como que a gente vai desenvolver ela, né? Vocês foram lá com a Carol e conversaram um pouco sobre o problema de pesquisa, os objetivos específicos. E eu interrompi, né, na época, né, no dia, dizendo que a grande pergunta de pesquisa ela é o que vai nortear o trabalho, né? É muito importante a gente ter uma boa pergunta de pesquisa para a gente não perder a pesquisa. É essa a importância da pergunta de pesquisa. Se ela não está bem feita, tudo dali para frente desanda, né? Vão acontecer, gente, aí é assim, não que a primeira pergunta de pesquisa desenhada seja a pergunta de pesquisa final. Por quê? Porque a gente vai a campo, a gente faz experimentos, e essa pergunta de pesquisa ela vai sendo ajustada à medida que a gente vai amadurecendo a própria pesquisa, né? À medida que a gente vai lendo, à medida que a gente vai mergulhando naquele universo, a pergunta também amadurece, né? Mas ela não pode ser algo aleatório. Ela precisa ser bem pensada, né? Para ter um norte, para começar a partir dela. E ela também vai nos dizer como que essa pesquisa será desenvolvida, né? Então, vou pegar uma pergunta de pesquisa que eles têm aqui. Deixa eu pegar uma aleatória aqui, do Antônio Carlos Gil. Que ele também trabalha com outras, com hipóteses, pressupostos, fontes. Mas deixa eu pegar aqui a pergunta. Deixa eu ver aqui. Aí ele abre, né, bastante. Por onde que a gente começa, né? Qual a probabilidade de eixo de operações para transplantes de fígado? Esse é um exemplo que ele traz aqui, né? Em qual medida, outra pergunta, em qual medida a delinquência juvenil está relacionada à carência afetiva? Outra pergunta que ele usa aqui. Qual a relação entre subdesenvolvimento e dependência econômica de países? Qual a atitude dos alunos universitários em relação aos trabalhos em grupo, né? Então, gente, essas perguntas, né, que podem ser pensadas enquanto perguntas de pesquisa, elas são norteadoras de um trabalho, né? E saíram também outras, né, perguntas tanto para a Thaís quanto para a Carol, né? Como que a gente chega nisso? Primeiro, a gente pensa num tema, né? Um tema que me agrada, né? E aí depois a gente vai afunilando até chegar uma pergunta que é uma curiosidade nossa, enquanto cientistas, porque esse é um trabalho científico. Dito isso, eu estou ainda, mais uma vez, frisando a necessidade e a importância de ter um problema relevante, né? E de ter cuidado nisso, mais uma vez, porque todo o resto depende disso. Então, pensando nesse ponto, todo
o referencial teórico ele vai ser construído de acordo com essa pergunta, né? O que tem de chave? Quais são as palavras-chave? Que conceitos eu preciso desenvolver para construir o meu referencial teórico? Né? É dali que sai todo o resto. E não seria diferente com o objetivo da pesquisa. Com a metodologia da pesquisa. Para que serve a metodologia? Né? Para que serve a metodologia? A metodologia serve para a gente responder a pergunta de pesquisa. Então, eu tenho a pergunta, e a pergunta e a metodologia, você vai responder como é que eu vou responder essa pergunta. Né? Por onde que eu vou desenrolar essa pesquisa para dizer como que ela vai ser feita para que eu dê conta de respondê-la. Então, olha só como que está tudo muito amarrado. E a outra pergunta é onde será a pesquisa? Né? Como que essa pesquisa será desenvolvida e aonde será essa pesquisa? Com quem? Quem serão as pessoas? Como que eu selecionarei pessoa, amostra, sujeito, objetos, né? Para responder a minha pergunta de pesquisa. Né? E quais são os métodos e técnicas mais apropriados para o desenvolvimento desse trabalho da pesquisa? Então, essas questões, quando a gente pensa numa pergunta de pesquisa, elas são fundamentais de serem respondidas antes mesmo da gente começar, sabe? É o esqueleto realmente da pesquisa que está aqui com essas perguntas que eu acabei de colocar. Então, passa aí um pouquinho por aí. Até agora está claro? Tem alguma dúvida? Tranquilo? Ok. Beleza. É só para saber que vocês estão me acompanhando. E aí, gente, tem várias classificações de tipo de pesquisa. E alguns me dizem em relação aos fins e aos meios. Aos fins é o que é como que essa pesquisa se classifica, né? Se ela é exploratória, se ela é descritiva, se ela é explicativa, se ela é metodológica, se ela é aplicada, se ela é intervencionista. Então, como que essa pesquisa pensada? E aí, só para dar, eu não vou entrar muito nisso, mas lá no livrinho, naquele material que eu passei para vocês, vocês têm a possibilidade de ler detalhadamente cada um desses itens, enquanto exploratória, enquanto descritiva, enquanto explicativa. Essas três primeiras, só para dizer aí para vocês, são as mais usadas, tá? Exploratória, descritiva e explicativa. E quanto aos meios, é como que essa pesquisa, como você vai executar. Tem algumas aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aqui. Mas tem muitas outras formas de realizar uma pesquisa. A partir de pesquisa de campo, laboratório, documental, né? Buscando documentos, bibliográfica, experimental, pesquisa participante, pesquisação e estudo de caso. Mas, só para vocês terem uma ideia, aqui nesse livro aqui também da Vergara, esse livro é só de métodos. Olha a quantidade, não sei se está dando aí para ver, de métodos que tem. Vou ler alguns para vocês que não estão apresentados aí. Análise, analogia de metáforas, construção de desenhos, etnografia, fenomenologia, fotoetnografia, ground theory, história oral, historiografia, mapas cognitivos, método Delphi, metodologia reflexiva, netnografia, técnicas de complemento, técnicas de construção, triangulação,
Então, assim, tem um milhão de formas que vocês podem trabalhar para construir uma pesquisa. Assim, de A a Z. Então, só para vocês entenderem, não fiquem presos só quem for trabalhar com pesquisas sociais, somente com um ou outro método. Vocês podem triangular métodos quantitativos e qualitativos, né? O que acontece é que o tempo para a elaboração de um projeto de pesquisa, TCC1 e TCC2, é muito curto, né? E vocês têm muitos desafios pela frente quando você se propõe a fazer essa elaboração. Desde aprender a escrever nessa língua, nessa linguagem que é a linguagem científica, né? Então, desde isso, vocês têm muitos aprendizados, né? Correr, você está aí? Eu tô. Tá. Correr, só um minutinho. Como você tem também uma entrada pela área mais quantitativa, se você puder falar um pouquinho para mim, só enquanto eu pego uma água, Claro. tá? Eu só vou Tá pegar bom. uma água. Ô, gente, mas eu não vou abrir a cara não, tá, gente? Assim, o negócio tá meio feio aqui pro meu lado. É o seguinte, eu vou até voltar aqui para a tela onde tem o slide da Lud, né? Assim, isso aqui não foi nem combinado, tá, gente? Mas a ideia, né, assim, a gente pensando numa abordagem qualitativa, não, vou falar de tá? De quantitativa, deixa eu ver se a Lud fez um slide. Aqui, ó. Quantitativa, pessoal da computação, das engenharias vão ter uma afinidade um pouco maior com essa abordagem. Né? Assim, a ideia da quantificação é que a gente, né, de quantidades, né, quantificar, é que a gente consiga usar informações que são mais estruturadas, ou por vezes até desestruturadas, mas que a gente faça uma estruturação da informação para que a gente aplique métodos estatísticos, a gente teste hipóteses, a gente faça predições, que é uma coisa que está cada vez mais difícil de fazer. Né? Se a gente for pensar com tantas disrupções, né? Se até os modelos matemáticos meteorológicos, eles estão cada vez mais frágeis frente a tanta mudança que a gente está vendo tanto na estrutura social, né, na forma como a gente vive, por meio da digitalização da economia, das relações, como no aquecimento, considerando a emergência, né, climática que a gente tem vivido, né, já não é mais aquecimento global por si, mas as emergências climáticas. E aí a gente tenta analisar os fenômenos, e esses fenômenos podem ser de diferentes origens, diferentes características, a gente tenta analisar os fenômenos por meio de métodos que envolvam principalmente a análise de dados. Né? Assim, acho que é difícil a gente pensar numa abordagem quantitativa que não vai levar em consideração a nossa capacidade analítica a partir de dados. Né? Assim, e aí, quando eu falo dados, gente, são dados estruturados ou não, mas que permitam que a gente extraia informação a partir da essencialmente, né, assim, aí hoje as coisas têm mudado de nome, mas na essência acabam sendo as mesmas ferramentas, né, com aplicações um pouco distintas, mas essencialmente por meio da estatística, da econometria, que hoje já tem caminhado aí para data science, né, assim, e aí caminhando para aprendizagem de máquinas, que são aplicações de técnicas e métodos estatísticos que permitem diferentes aplicações, né, assim, diferentes resultados. E aí É quando a isso. gente tem as tá bom, Lud? Ô, Rês, eu deixo você falar a quantitativa inteirinha, você sabe, né? Não, aqui, que a gente pode fazer é o seguinte, você vem com a quali, eu já dei uma palhinha do que é a quanti, Eu e ouvi. aí depois eu posso voltar, tá? Você me fala, Tá ótimo, Rê. tá bom? Gente, é porque a Renata, ela é da NASA.
sabe, assim, ela sabe pra caramba metodologia quantitativa, eu fico até inibida quando a Rê tá aí em sala, sabe, assim, para falar de quantitativa, quem sou eu? É. Mas ela já abriu um pouquinho falando sobre a quant, né, eu vou voltar, na quali, né, que aí é o meu terreno. Fala assim, sou humilde. É isso aí, Antônio. Eu vou falar da quali, que é o meu terreno. Então, assim, só para vocês entenderem, né, a minha jornada, eu trabalhei um pouco com a quant no meu mestrado, durante o meu mestrado. Eu trabalhei com modelos de maturidade no meu mestrado, dentro das ciências sociais aplicadas. E isso já foi há bastante tempo. Fiz depois a pesquisa qualitativa, e que eu trabalhei com bases da psicanálise. Aí, e de lá, então, né, eu defendi, gente, a minha tese em 2014. Esse ano está fazendo 10 anos a defesa da minha tese, e a base toda é qualitativa. E o que é uma pesquisa qualitativa? E a Rê já adiantou o que é uma pesquisa quantitativa. A pesquisa qualitativa é isso, uma compreensão dos fenômenos sociais, comportamentais, né? Que a gente não trabalha com dados numéricos. A gente quer entender como que esses fenômenos sociais se dão. Então, só para... E aí, eu vou trazendo alguns exemplos. Material para compor a minha tese foram só 3 histórias. Então, pensa que eu trabalhei durante 4 anos em 3 histórias. Mas, professora, como que você fez isso? Né? Eu, eu acompanhei a história desses CEOs durante mais ou menos 2 anos, e a base, né, da discussão foi a psicanálise e uma outra linha de compreensão da realidade que chama psicossociologia. O nome da minha tese é Entre o Céu e o Inferno, Confissão de Executivos no Topo da Carreira Profissional. É onde eu conto e apresento essas histórias. E não tinha nenhum trabalho nesse formato dentro da administração, quando eu lanço, né, essa ideia. Então, foi bem desafiador. Então, algumas características principais que a gente coloca aqui, que eu coloco aqui, tem outras, claro, né, mas da pesquisa qualitativa, é que que, de certa forma, são perspectivas e entendimentos bem exploratórios, né? O que a gente quer saber, né, a outra característica é a compreensão do contexto e dos fenômenos que ocorrem, e é, sim, uma pesquisa descritiva e interpretativa, que a gente busca detalhadamente as experiências, né, dos sujeitos de pesquisa e tenta compreender o significado dessas experiências. Né? Aqui, em Diário de Campo, como que aquelas experiências e impressões impactavam em mim, enquanto pesquisador. Geralmente, a base da pesquisa qualitativa ela é diferente da quantitativa. Da qualitativa, a gente entende que o pesquisador, que a ciência, primeiro, que a ciência não é neutra, e aí isso independente de ser qual e quant, né, é uma forma de entender a ciência, não de uma forma neutra, mas na pesquisa qualitativa a gente entende que o pesquisador tem uma interferência, né? Ele é um agente dentro da própria pesquisa. Então, e que influencia os resultados, né? O pesquisador também influencia os resultados. Então, é muito honesto, quando a gente trabalha com pesquisa qualitativa, dizer quem eu sou enquanto pesquisador, né, para o leitor, para que ele entenda que certos dados coletados têm muito a ver também com a posição. Então, vou dar um exemplo,
Não sei se eu estou sendo clara, mas eu gosto de dar exemplos para ficar mais claro ainda. Então, eu quero coletar dos alunos, vou dar um exemplo, eu quero compreender como que funciona o processo de assédio dentro do Cefet. E olha só como que as coletas podem ser diferentes. Não que sejam erradas, porque aí a gente tem uma discussão de verdade, que aí eu vou falar aí para vocês. Mas não seria diferente as respostas enquanto eu, Ludmila, professora, colocando questões sobre o assédio dentro do Cefet, e se fosse um outro aluno também fazendo essas questões, se fosse um advogado fazendo essas perguntas, ou um diretor. Então, cada uma dessas pessoas, dentro do papel social que elas desempenham dentro da comunidade, em relação àquele sujeito, fazem diferença quando se coleta dados. Então, qual é a verdade, professor? Não tem uma verdade. Né? Não tem uma verdade única, mas isso não significa que não tenha rigor esse tipo de pesquisa. Né? Para isso, uma metodologia bem desenhada, bem estruturada, assegura uma pesquisa bem feita, né? E rigorosa. Então, independente de ser quantitativa ou qualitativa, o rigor é muito importante ser observado. Do mesmo jeito, acontecem problemas nas pesquisas quantitativas, quando não se tem rigor para fazer uma pesquisa acontecer. Né? Então, Rê, pode passar para o próximo. Então, quando que a gente usa, né, a metodologia qualitativa? Geralmente, quando a gente vai buscar novos tópicos ou áreas pouco conhecidas, mas também áreas conhecidas que a gente quer entender comportamentos ou relações muito específicas, né? Porque, geralmente, em pesquisa qualitativa, a gente não tem uma amostragem muito grande. Né? As perguntas são abertas. Eu quero entender aquela relação, o comportamento, as experiências dali e os significados. E aí, né, vocês podemos falar, né, dos estudos de caso e da pesquisa etnográfica, que a ideia, né, assim, como exemplo, né, de investigar um fenômeno dentro do contexto real. Né? Então, quando eu falei do caso do assédio, dentro daquele contexto, né, do Cefet, será que eu posso trabalhar com o fenômeno do assédio no Cefet e outra universidade federal? Né? Então, como que isso se dá? E é importante, interessante a gente ver, né, mesmo a gente pegando menos casos do que numa pesquisa quantitativa, que a gente às vezes pode chegar nas mesmas conclusões. Ué, professora, que coisa esquisita. Você está fazendo uma pesquisa qualitativa com uma amostragem menor e a gente consegue chegar nas mesmas conclusões? Algumas questões que atravessam as pessoas, os sujeitos da pesquisa, são o que a gente chama de interseccionais. Né? Por exemplo, se eu for trabalhar com raça, né, pesquisas qualitativas que a raça tenha, né, tem um atravessamento, por exemplo, da história de vida, a história de vida, né, da história de vida, que é uma coisa tão única, tão particular, tão única mesmo, né? Mas a história de vida tem traços de um contexto social que me atravessa enquanto mulher, por exemplo, se fosse uma questão de gênero, mas que também atravessa a Renata e que também atravessa todas as mulheres aqui.
que é inegável, né? Então, o que muitas correntes da pesquisa qualitativa entendem é de um sujeito único, com sua subjetividade, mas que é um sujeito que é atravessado por um social, que é um social que nos atravessa, enquanto sociedade, enquanto gênero, enquanto classe, né? Então, só para vocês entenderem aí dentro da metodologia qualitativa. Pode passar, Rê. E a pesquisa, quando, né, você abriu aí, você quer que eu posso continuar aqui, Rê? Ô, Lud, pode continuar. Eu queria só fazer responder um pouco o que o Arthur colocou aqui. Ele colocou um comentário. Por sinal, a gente da computação prefere muito mais análise quantitativa do que qualitativa, porque qualitativa a gente tem que estabelecer métricas muito rígidas para fazer comparação qualitativa. Pelo menos é o que os meus professores falaram. Arthur, eu não sei se é o caso, mas eu vou falar da minha experiência. Antes, eu sou engenheira, tá, gente? Assim, sou engenheira civil, engenheira de transportes. Depois que eu virei geógrafa, eu comecei a me aproximar do que a Lud faz. Ainda com alguns braços aí de distância, mas a gente consegue ter objetivos finalísticos comuns e consegue trabalhar bem quali-quant, né? Assim, na ideia dessa abordagem quali-quant. Mas uma coisa que eu acho que é interessante assim, destacar é que até eu conhecer a Lud, ou seja, tem pouco tempo. Lud é uma queridíssima, mas a gente não se conhece há muito tempo. Em termos de carreira nossa, assim como docente, pesquisadora, não é tanto tempo. Eu, como engenheira, eu fui levada a acreditar que se eu tenho alguma informação que não é dado numérico, objetivo, estruturado, é dado qualitativo. Olha só, essa é o termo que é até errado, a gente falar de dado qualitativo, o negócio fica até estranho, né? Porque o dado, ele realmente tem essa coisa mais tangível e objetiva, né? Apesar de que a gente pode trabalhar com dados não estruturados, tipo um texto, né? Assim, a gente consegue extrair elementos textuais que vão compor um determinado conjunto de dados que, por sua vez, vai ser estruturado efetivamente. Mas eu acho, né, assim, e me corrige, Lud, assim, por essa fala do Arthur, que possivelmente os seus professores estão no mesmo lugar que eu estava, até me aproximar de quem trabalha efetivamente com uma abordagem qualitativa. A gente achava que tudo que não era pesquisa, dado estruturado e etc., era qualitativo. E aí não é bem isso, né, Lúdia? Assim, acho que tem uma diferença muito mais estrutural da forma de construir a pesquisa do que do método em si. E aí a Lud pode até falar dessa diferença com mais propriedade que eu, mas eu quis fazer essa ressalva só porque realmente, assim, falando da minha experiência, que isso pode trazer luz ao que não, pois é, Arthur, para a gente é difícil, assim, a trazer luz ao que a galera das ciências, né, assim, ou engenharias, computação e ciências mais exatas, elas vão, o que a gente pode interpretar como abordagens quantitativas e qualitativas, tá? Assim, acho que a Lud consegue até trazer isso com mais propriedade. Vou falar então, é um pouco disso. As abordagens quantitativas e qualitativas, o que eu posso dizer para vocês é que elas, antes da gente. Deixa eu estruturar melhor meu pensamento. Antes da gente escolher uma abordagem, que é algo que a gente quase não escolhe, que quem escolhe como que a gente vai fazer a pesquisa é a própria pergunta, mas quando a gente decide qual é a pergunta, então, gente, eu estou indo antes da pergunta, só para vocês entenderem. Antes da pergunta, o que tem antes da pergunta? Tem a minha visão de mundo, certo? Como que eu enxergo o mundo? Como que eu enxergo o mundo? Se
os sujeitos, né, as pessoas que existem no mundo, que os fenômenos sociais são números, são generalizáveis, ou cada um tem uma história única? Né? Como que eu enxergo? Eu sou fruto de uma estrutura social ou eu consigo modificar a estrutura social enquanto sujeito? Então, sim, tem algo de como que eu penso o mundo e de como que eu construo o meu pensamento, certo? Isso é mais complexo aí, né? Assim, mas é importante que vocês saibam e entendam como que vocês pensam o mundo para fazer uma pergunta de pesquisa e escolher que caminhos que vocês vão ir dentro das abordagens quantitativa e qualitativa, tá? Eu não vou aprofundar muito nisso, mas é importante que vocês saibam que tem a ver com como que vocês pensam o mundo. Então, bem na prática, quando eu trabalho com um questionário, IBGE, vamos lá. Para mim não interessa saber se aquele sujeito que que são 10 pessoas morando em 2 cômodos, não me interessa saber muito como que é essa vida desse sujeito, né? Como que é organizada aquela vida, né? Se alguém está com depressão, se não está, como que acontecem as relações ali. Então, assim, são números ali no questionário daqui. Uma pesquisa qualitativa, não. É importante que eu entenda essas relações, como que elas se dão. Né? Então, isso, exatamente, Antônio, essa visão de mundo influencia tanto a quantitativa quanto a qualitativa. Eu sou essencialmente qualitativa. Eu, Ludmila, sou essencialmente qualitativa. Mas eu posso fazer pesquisas quantitativas como eu faço. Porque, na verdade, as pesquisas quantitativas que eu faço, junto com a Renata, inclusive, elas me dão apoio para compreender como determinadas relações e fenômenos se dão. Não o contrário. Né? A pesquisa quantitativa vem reforçar uma construção qualitativa que a gente tem. Só para vocês entenderem. Mas eu não vou entrar muito nisso, porque a gente tem pouco tempo. Né? Mas é uma discussão que lá no mestrado a gente chama de ontológica e epistemológica. Né? Do lugar do sujeito no mundo, que eu entendo, enquanto pessoa, enquanto sujeito, qual é o lugar que as pessoas têm? E enquanto construção do conhecimento, como que eu entendo que o conhecimento é construído. Então, gente, é isso. E dá para fazer pesquisa qualitativa em qualquer área, né? Em qualquer engenharia, em qualquer, né? Se tiver uma galera aí da computação, basta, eu vou colocar depois lá no grupo, que é um vídeo, vocês podem procurar, chama Matemática da Destruição. E nesse vídeo fala como que os algoritmos são construídos e eles geram pessoas, né, e geram respostas preconceituosas. Mas por que geram respostas preconceituosas? Né? Porque ela coletou dados de pessoas que já tinham padrões de comportamento preconceituosos. Né? Então, assim, a própria pesquisa quantitativa, e a própria forma de fazer pesquisa, ela fala muito de que visão de mundo e de onde que a gente parte para fazer essa construção, desde a pergunta, do referencial e da metodologia. Então, gente, quando vocês estiverem escolhendo como que vocês vão executar essa pesquisa, e aí agora sendo muito prática, é importante vocês fazerem essa revisão de faz sentido
essa coleta, a minha pergunta de pesquisa. Isso aí, Rê, obrigada. É esse mesmo aí. Weapon of Destruction, não é isso? Não lembro. Não sei em inglês, mas tem ela em português também. Então, gente, aí sendo bem pragmática agora, né, em relação ao método, né, como vocês vão utilizar. As pesquisas quantitativas, elas evocam a necessidade de construção de hipóteses, né, para você refutar ou dizer que elas foram admitidas, né? Então, quem trabalha com quantitativa geralmente trabalha com hipóteses. Na qualitativa, a gente não trabalha com hipóteses, a gente trabalha com pressupostos, né? E aí são os pontos de ida e volta, né, na quantitativa também. A quantitativa, é mais descritiva e inferencial, né? Isso aí. Ela é mais sistemática e estruturada, né? E ela é generalizável. Resultados podem ser aplicados a populações maiores. Eu, enquanto pesquisadora quali, eu acho tão interessante, né? Os resultados podem ser aplicados a populações maiores, né? Do generalizável. É interessante, mas eu fico vendo esses grupos de estudos da medicina, né? Que às vezes você faz testes iniciais com 30, 40, ou que seja 100 pessoas, e fala que determinada coisa vai funcionar para o mundo, né? Sendo que cada organismo é de uma forma. Nem é uma amostra muito grande quando você generaliza, né? Nas pesquisas qualitativas, dependendo do foco que você tem, você pode trabalhar com análises generalizáveis com certos cuidados, né? Mas é com muito cuidado, com muita cautela, esse tipo de inferência. Alguns exemplos de método, né, quantitativo que são utilizados, eu já falei dos questionários, só vocês lembrarem aí do IBGE, que é estruturado e trabalha com grandes amostras. Os experimentos, né, pessoal da química aí, principalmente, testes controlados para examinar relações de causa e efeito, e também trabalha muito com dados secundários, né, que são dados já existentes, coletados, e a partir daqueles dados se utiliza para fazer novas análises. É isso. Rê, você quer complementar com alguma coisa que eu falei aí? Não, Lud, eu acho que é isso aí, né, assim, e só para desconstruir a cabecinha dos meninos mais um pouquinho, né, foi mal por ter entrado, assim, numa coisa um pouco mais que precisa de um pouco mais de tempo para discutir, mas, lembrar que fazer ciência não é buscar generalizações, não é generalizar algo. Um resultado, ele não tem qualidade porque ele é generalizável. Isso é uma corrente de pensamento positivista, né, depois vocês podem pesquisar esse nome, mas que é uma corrente de pensamento muito alinhada com a abordagem quantitativa. E aí, tem que tomar cuidado, né, assim, porque não generalizar muitas vezes é muito mais desafiador, você gerar robustez num determinado projeto de pesquisa, sem essa necessidade de generalizar, né, ou essa talvez, assim, até de forma mais simplificadora do que a realidade é mais complicado e muito mais demandante dos pesquisadores do que trabalhar com, por exemplo, dados secundários, gerar análises e extrapolar isso tanto para futuro, né, que é predição, quanto para populações distintas daquelas as quais foi desenvolvido o método ou aquela análise inicial. Tá, assim, acho que é só por aí, assim, só para deixar mais um gostinho, né. Ótimo. Isso, né, me faz lembrar e dizer que esse lance do generalizável, ele vem também das ciências naturais, né? Então,
Lei da gravidade. Toda maçã que for jogada no chão, em qualquer lugar do mundo, ela vai cair. Né? E aí, quando a gente transporta, né, as leis da física, né, a forma como as leis da física são construídas para ciências sociais aplicadas e para algumas áreas das engenharias que têm uma implicação social, isso precisa ser repensado, porque tem um elemento aí que eu não tenho um controle, como na física, na matemática ou na química, a gente tem. Né? Então, é daí que surge essa, né, do positivismo. Daí que vem essa discussão. Né? Então, seguindo aqui, eu acho que eu já falei, né, dos exemplos de métodos, survey, experimentos, análise de dados secundários. Vamos lá para o próximo. Eu acho que eu já falei disso, mas necessidade de testar, né, quando usar a metodologia quantitativa, necessidade de testar hipóteses ou teorias, generalização de resultados para uma população maior, né, mesmo pelas bases do que é a metodologia quantitativa, e para estudos longitudinais. Se tiver ainda aí alguma coisa que você se lembre sobre a metodologia quantitativa, pode, quando usar, né? Ô Lude, talvez, assim, aí pensando no TCC, tá, gente? Vamos ver se a Lude corrobora comigo com essa ideia. Por vezes, a gente tem um tempo muito exíguo para coletar dados para um TCC. E aí, por exemplo, né, assim, é uma coisa que eu até tenho um manifesto contra, em todo evento mais coletivo, assim, de pesquisadores que eu participo, eu faço um manifesto. Mas para um TCC, eu acho que isso pode ser extremamente salutar, pensando em prazo, tá, gente? Não em qualidade da pesquisa. Mas pode ser interessante trabalhar com dados secundários, por exemplo. E aí, se você tem acesso a dados secundários e consegue fazer algo bem objetivo para analisar aqueles dados, isso pode ser uma justificativa. O tempo que você tem disponível para fazer a pesquisa pode justificar a escolha de abordagens mais quantitativas. Concorda, Lude? Concordo de todas, em todos os sentidos que você está dizendo. Inclusive, essa eu acho que é a conversa final, sabe? Que a gente precisa falar sobre como facilitar aí a construção do TCC. Eu acho que no finalzinho, Rê, você me ajuda a pensar aqui com os meninos, que a gente não, né, sobre como pensar um TCC de uma forma mais prática, né, para vocês darem conta de fazer dentro do prazo, que é um desafio, é muito desafiador. O Rê, tá subindo uns dedinhos aqui, os joinha estão subindo. Pode passar. Então, alguns desafios e limitações da pesquisa qualitativa. Eu não acho, isso aí é da Vergara, ela fala que é uma limitação à subjetividade da interpretação dos dados, que eles podem ser influenciados pelas perspectivas do pesquisador. Na verdade, eu vejo isso muito mais como um desafio, né? Que sim, elas que podem, eles serão influenciados pela perspectiva do pesquisador. Né? A subjetividade é inerente à pesquisa qualitativa, tanto em relação ao pesquisador quanto ao pesquisado. Né? Outra, gente, isso aí é do livro, tá? Não que eu concorde e não utilize. Menor generalização dos resultados. Na verdade, a pesquisa qualitativa ela não tem nenhuma intenção de generalizar. Né? As conclusões não podem ser aplicáveis a outras. A intenção não é que seja aplicável a outras populações ou contextos. E em relação à quantitativa, pode não captar a profundidade dos fenômenos,
Por isso que às vezes a gente entrelaça uma quantitativa com qualitativa para a gente trazer mais profundidade à análise dos fenômenos. Mas sim, a pesquisa quantitativa, o foco é medições, estatística, e às vezes ela perde sim as nuances importantes. Também é um desafio as amostras, né, representativas e a utilização de estatísticas apropriadas. O cuidado que se precisa ter dentro da pesquisa quantitativa é que os resultados podem acabar sendo enviesados se as amostras não forem bem selecionadas, né? Então, imaginem a gente fazer um IBGE, né, só com a amostra do bairro Centro-Sul, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Eu tenho um problema de pesquisa aí, né? Eu posso invalidar, na verdade, eu invalido a minha pesquisa, mesmo que eu tenha pegado uma amostra gigante, mesmo, né, aí da região Centro-Sul. A gente não pega as nuances, né? Então, uma amostra, ela precisa ser bem selecionada, né? E os métodos de análise, eles têm que ser adequados e pensados para serem utilizados. Lude, posso complementar? Por favor. A Lude colocou aí uma coisa super interessante, né? Assim, eu trabalho com espaço, tá, gente? Assim, eu virei geógrafa depois da minha trajetória engenheira. E aí eu trabalho com a explicação dos fenômenos relativos ao local onde eles acontecem. Então, por exemplo, a Lud deu uma situação aí onde você conseguiu coletar os dados só na Regional Centro-Sul. Eu não concordo muito, Lud, que a gente que invalida a pesquisa, invalida o escopo para Belo Horizonte da pesquisa. Por quê? E aí eu vou dar um outro contexto para vocês, assim, dessa restrição que a gente tem que colocar do que é, de que população, de que fenômeno que a gente está falando quando a gente está apresentando os resultados de uma determinada análise. Então, vamos supor, nesse caso que a Lud falou, muitas vezes a gente, quando faz uma coleta de dados web, e isso, vocês podem se deparar com isso, né? O que é uma coleta de dados web, gente? É mandar formulário por WhatsApp, por e-mail para todo mundo, e o pessoal responder online. Via de regra, você vai ter uma subrepresentação de determinados grupos populacionais a partir do momento que você escolhe esse método de coleta de dados. Porque se for, por exemplo, por regional, né? Assim, se você tiver uma concentração espacial na regional Centro-Sul, você vai ter que afirmar no seu texto que, à luz das características da amostra, você só pode fazer afirmações interpretativas do fenômeno referentes àquele recorte espacial de coleta. No caso de web, né, de pesquisa pela internet, pelo WhatsApp, é importantíssimo que sejam incluídas algumas perguntas socioeconômicas e demográficas. Por quê? Porque a partir das perguntas, por exemplo, não, qual que é a renda, qual que é a idade, qual que é o grupo domiciliar, quantas pessoas moram no domicílio, a gente vai conseguir, a partir dessas informações, separar grupos populacionais diferentes dentro da sua amostra. E é surpreendente, ou talvez não, né? Assim, para mim já é mais claro que isso acontece, é que quando a gente joga uma pesquisa na internet é muito divertido, gente. Você vai ver, em termos espaciais, que as pesquisas têm clusters, que elas têm agrupamentos no espaço. Porque como é que funciona? Eu, pesquisadora, mando para os meus amigos, os meus amigos mandam para os seus próprios amigos. E, usualmente, as pessoas moram nas mesmas regiões. Claro que isso não é generalizável, tá, gente? Mas é interessante que vocês vão ver que existe uma certa homogeneidade na idade, onde moram, em algumas renda, tá? Assim, e renda é muito importante. Pensa comigo, uma pesquisa que foi feita, coleta, de forma digital, você tem parte da população que é necessariamente subrepresentada. Então, assim, mas aí não vale a pena fazer pesquisa online, eu não consigo fazer se não for online. Ok, não tem problema. Coloca
3, 4 perguntas socioeconômicas e demográficas e explica quem que é aquela amostra. Então é muito importante que você fale dentro do seu trabalho quais são as características da amostra que você conseguiu coletar. Isso assim, isso não vai no planejamento da amostra, isso vai já num tratamento dos seus dados. É importante que você descreva aquela amostra e que você restrinja toda a interpretação do fenômeno àquelas características da amostra. Não invalida trabalho nenhum, gente, mas tem que afirmar no trabalho que tudo que se interpreta daquilo ali está restrito a um determinado contexto, a um determinado grupo populacional, tá? Assim, acho que isso é uma coisa que vocês podem esbarrar aí ao longo do TCC. É isso mesmo. Quando eu falei de invalidar, já não é Exatamente. mais uma pesquisa, já não é mais uma pesquisa sobre Belo Horizonte, né, no contexto todo. Exato. Você faz um recorte, né? Uhum. Quando eu falo isso, é essa honestidade que a gente tem que ter com a própria pesquisa, né, do recorte, né? Exato. Então, essa honestidade que olha, os meus dados, né, da região centro-sul, eles não são, não representam Belo Horizonte inteiro, mais. É isso Né? aí. Porque eu coletei esses dados assim, são tantas pessoas, né, com todos os... são todas as pessoas com toda a minha amostra e o recorte da minha amostra que está ali, né? Então, é mais ou menos, eu acho que é esse mesmo. Eu acho que no final das contas, tanto na Quant quanto na Quali, a ideia é a gente comunicar para o leitor, né, enquanto pesquisadores, as limitações daquela pesquisa, desde o processo de coleta, né, desde o processo de coleta, como que essa coleta aconteceu, como as dificuldades que a gente teve, o que a gente não conseguiu fazer, que a gente planejou fazer, como que a gente analisou os dados, quais foram os problemas que apareceram na análise dos dados. Então, eu acho que passa, quanto mais bem explicado esse processo, tanto na Quant quanto na Quali, isso tem tudo a ver com o rigor, né? De apresentação, da construção da pesquisa, né? Da honestidade do pesquisador, né? Enquanto cientista, sobre o processo mesmo, que pesquisa é um processo, né? É isso. Ô Lu, de um último relato aqui da minha experiência também. Por favor. Antes de começar a trabalhar com a Lud, eu achava que toda pesquisa científica deveria ter um isolamento do pesquisador gigantesco. E a Lud me ensinou que não, pelo contrário, né? Então, e é isso que ela está falando, não tem problema nenhum, na verdade é parte do processo o pesquisador colocar parte de si dentro daquela história ali que ele está desenvolvendo. Só que as coisas têm que estar muito claras, né, assim, o que que te motiva, o que que te levou aquilo ali, para que o seu indivíduo, né, você, possa se refletir dentro daquele processo. Então, assim, não considerem, né, assim, acho que isso aí é muito mais das engenharias, ciências exatas e computação, né, não considerem que a gente precisa estar estanque do nosso método de pesquisa não, nem da nossa aplicação, tá, assim, considerem possibilidades muito além dessa estanqueidade que, por vezes, é necessária, dependendo do que você vai investigar e do método que você vai adotar, mas, por vezes, ela pode, inclusive, comprometer o seu resultado, e o importante é o que a Lud falou, é a honestidade que é o que traz robustez para o seu processo de construção do conhecimento. É isso mesmo, Rê. Ô, gente, eu fico até sem graça. Depois da Lud, né, a Rê falando assim, quem que... Nossa Senhora. Essa Lud veio para subverter a lógica da Renata. Ela Nem abriu isso. os mares. Ai, gente. Mas, então, aí já falamos aí dos desafios e limitações. Pode passar para o próximo.
Já falamos esse, pode passar. E agora a gente vai para resultados e discussões, né? Antes dos resultados e discussões, a pergunta, né, para a gente fazer a construção dos resultados e discussões é que método que você vai utilizar para fazer suas análises e para construir seus resultados e fazer discussão, né? O método ele tem que estar congruente com a metodologia, né? O método de análise tem que estar congruente com a metodologia que você escolheu, né? Então, que está congruente com o referencial teórico e com a sua pergunta de pesquisa, né? Então, esse alinhamento entre, né, esse eixo, né, de congruência, desde da pergunta de pesquisa até a conclusão, né, até a construção dos resultados, as discussões, o que você encontrou a partir das análises, né, ou você criar figuras, tabelas, gráficos, ilustrando, né, aqueles dados, né, apresentando os dados, é importante. Eu falo, e isso eu também acho, que é uma parte importante e difícil, né, do artigo, do trabalho de TCC, quando a gente vai fazer a apresentação desses resultados, né? Porque você precisa analisar. Então, a análise, ela tem que ter uma base lá na literatura, mas tem algo seu que você tem que tirar, né, da interpretação quando aqueles dados estão todos ali. Às vezes você tem uma coleta de dados gigante e o desafio mesmo é escolher que tipo de dados que você vai utilizar no seu trabalho. Lembrando, a sua escolha tem que ter a ver com a sua pergunta de pesquisa. Eu vou falar isso e repetir isso o tempo todo, tá, gente? Aqui eu falo que é nessa hora que a gente dá a cara para bater, né? Quando a gente vai construir o resultado. É onde o autor prova sua questão inicial, né, suas hipóteses, suas ideias. Ainda dos resultados e discussões, vocês também podem trazer figuras, tabelas, gráficos, resultados de cálculos para serem discutidos aí. E, mais uma vez, fazer a ligação entre o propósito, resultados e as discussões. Tá certo? Pode passar. Gente, nas conclusões e considerações finais, você retoma tudo de novo, que é onde você fecha a sua pesquisa, né? Você divide o seu trabalho em 3 grandes partes. A primeira, você se apresenta as principais descobertas, né? Depois, a interpretação dos principais resultados e a contribuição para o campo que você pode fazer. Tá? Então, se vocês retomarem a sua pergunta de pesquisa e ir decantando ela, assim, como um funil ao contrário, né? Do menor, do principal descoberta, interpretação e entregar a sua contribuição para o campo, é uma boa sugestão de como escrever a conclusão e as considerações finais. Pode passar, Rê. Gente, Lud, posso fazer um complemento? Por favor. Eu acho também válido, assim, ao longo de todo o desenvolvimento do trabalho, primeiro vocês terem lá na frente, coloquei até aí no chat, assim, colocar um post-it, acho que pode ser vários, assim, ao longo da casa, no seu escritório, com a pergunta de pesquisa, porque isso ajuda demais, tá? Tô brincando, assim, de pregar para todo lado, mas você ter ela anotadinha, ele ajuda demais a nortear o que você está fazendo. E aí eu acho que vale a pena, na conclusão também, Lud, ver se você concorda comigo, revisitar
as limitações do seu escopo, da sua amostra, da sua participação como pesquisador no método de pesquisa, e ao longo do processo de desenvolvimento, você vai tendo várias ideias muito legais que você quer fazer tudo. Segura essa ideia, anota e coloca nessa sessão de conclusões e discussões finais, porque você pode colocar como sugestão para trabalhos futuros, né, assim, tentando aí otimizar o tempo, principalmente no contexto de um TCC, que se não tiver uma linha reta muito clara e muito bem definida junto ao orientador, a chance da gente dispersar nas ideias que vão surgindo é muito grande. Então anota como sugestão de trabalhos futuros e segue o seu caminho. E aí uma última coisa, assim, também, eu dando o meu relato, né. Isso aí não foi Lud não, tá, Lud? Tá vendo? Você também não foi a única soberana deusa que instruiu, iluminou o meu caminho de pesquisadora, né. Mas durante algum tempo, isso aí eu falo de graduação e talvez parte do mestrado, eu não analisava e não discutia os meus resultados. O que que eu fazia? Eu apresentava os resultados e achava que aquilo ali estava ótimo. Então fazia uns gráficos bonitos, umas coisas super legais e no máximo descrevia o que está lá no gráfico. Mas a análise e a discussão, ela vai um pouco além, que é a ideia de você coordenar aqueles resultados numa interpretação mais ampla. Ampla não é generalizável, pode ser do próprio fenômeno em si, tá, gente? Mas ampla é que você está juntando ali um tanto de fragmento, né, assim, no próprio conceito de análise e síntese, eh, a análise a gente fragmenta, né, em partes o que a gente quer investigar para poder dar zoom específico em cada uma das partes, mas sem uma síntese, sem uma discussão que agregue essas partes de volta, a gente não chega, né, a conclusões aí que vão ser parte desse capítulo final, né. Então acho que vale super a pena, assim, ter um capricho. E sei também que normalmente essas etapas são as mais negligenciadas, porque o prazo acabou, aí que você vai escrever. Então, cuidado, né, assim, cuidado com o prazo para que vocês tenham tempo, porque é na discussão, na análise dos resultados, na síntese dos resultados e nas conclusões e recomendações, que vocês colocam a essência do que vocês foram buscar desenvolver nesse trabalho. Concorda, Lud? Rê, eu concordo em todos os sentidos. É bem por aí. E é ótimo ouvir você. Gente, é ótimo a Rê tá fazendo as inserções dela, porque eu acho que, enquanto engenheira, ela acaba conversando até mais com a maior parte do público que está aqui, né? Para também as coisas que eu estou falando não serem completamente extraterrestres, assim, mas eu acho que está dando aí para acompanhar, né, gente? Pessoal, eu ainda coloquei aí, né, alguns instrumentos para coleta de dados no TCC que pode ajudar tanto na qualitativa quanto na quantitativa, observação, entrevista, só para deixar aí registrado, já tinha falado sobre elas. Pode passar para a próxima. E essa, eu não achei da engenharia, Rê, e aí, aproveitando que você está aí, mas assim, as bases, né, para TCC, na área de saúde, na educação, na área multidisciplinar, das ciências sociais aplicadas. Eu sei que o Cielo, Open Science, Scopus, vários journals, os periódicos CAPES, eles podem também fornecer muitas fontes também para as engenharias, né? Mas eu não sei se tem algum específico aí de pesquisa. Não, é isso mesmo, Lud. Nas engenharias, normalmente tem os veículos de comunicação das áreas específicas, assim, até desdobramentos de áreas dentro de uma mesma engenharia, tipo, engenharia civil tem área de transportes, área sanitária, e vai. Então, assim, mas o que você falou, eu acho que já é mais do que suficiente, tá?
Gente, vocês viram o Zotero ontem, né? Quem estava aqui ontem viu a apresentação do Zotero. Ai, professora, mas na hora que eu fui pesquisar aquelas fontes, né, de referências bibliográficas que você apresentou ali, eu achei só coisa em inglês e eu tenho dificuldade com o inglês ainda. No Zotero, você pode instalar um tradutor do Google e aí você seleciona o texto, ele traduz para você em português, tá? Não é mil maravilhas, mas facilita demais a leitura dos artigos se eles estiverem em língua estrangeira. Então, é uma dica aí que você tem como instalar implementozinhos no Zotero que permitem essa questão da tradução, uma delas, você colocar o ChatGPT lá dentro. Então, você consegue lá dentro mesmo, na hora de fazer o fichamento, já usar desses recursos para facilitar a vida de vocês, tá? Então, assim, não fiquem presos, assim, nessa coisa da língua, porque hoje a gente tem recurso de sobra para conseguir fazer uma tradução que vai levar uma interpretação adequada dos artigos, mesmo em língua estrangeira. Nó de E a caça, outra hein, coisa que eu Gê? fa Oi? Super dica essa aí. Pois é, depois se quiser eu posso até, tipo, escrever um roteirinho, onde que acha esses suplementos, como é que instala. Na verdade tem vídeo disso tudo no YouTube, eu posso selecionar alguns vídeos Manda o e link. mandar para você. Manda o link dos vídeos, porque isso pode facilitar muito a vida na hora de buscar as bibliografias, né, Ótimo. assim, e a maior parte das revistas, pelo menos na minha área, nacionais, elas já estão aceitando publicação em inglês, o que traz uma visibilidade maior para o pesquisador e, ao mesmo tempo, pode dificultar para quem vai pesquisar o artigo se não tiver essas ferramentinhas aí na mão, tá? Tá Eu ótimo. tinha outra coisa para falar, mas esqueci. Não, qualquer coisa você para de novo. E aí pode descer, Rê. Próximo. Conclusão e considerações finais. A Rê já trouxe algumas coisas, né, que precisam ter nas conclusões e considerações finais, que é enfatizar os principais resultados, interpretar os principais resultados com poucas sentenças, somente para relembrar a interpretação dos principais resultados, tá? A gente não repete o que foi feito na discussão dos dados na conclusão e consideração final, tá? Falar das implicações, contribuições e progressos dos resultados alcançados para o campo da pesquisa, indicar trabalhos futuros e limitações, e cuidado para não sugerir que o trabalho não está completo, né, gente? Gente, falta muito e tal, o trabalho não está completo, né? Então, eu acho. Eu, a gente tem que ter uma determinada humildade, né? Mas, ao mesmo tempo, com cuidado com a escrita, né? E uma coisa, entre o TCC1 e o TCC2, que agora eu vou começar em algumas dicas já, eu acho que a gente pode fazer esse bate-bola de dicas aqui. Sim. Gente, o TCC1, os verbos são no futuro. Por quê? Porque o TCC1 é uma proposta de projeto, né? A metodologia, você fala, olha, se verificará, né, a amostra, utilizará tais aplicativos ou programas para análise do dado. Então, assim, o TCC1 é no futuro. A pesquisa e o TCC2 é no passado já, foi feito. Então, eu estou falando assim para vocês se atentarem aos verbos do passado e do presente, dependendo de cada um dos projetos, TCC1 e TCC2, tá? E lembrem-se, gente, o bom é inimigo do ótimo. Não dá para a gente fazer uma pesquisa gigantesca em 8 meses, né? Não é nem um ano, são 8 meses. Uhum. Então, quando a Rê sugere da gente trabalhar com dados secundários, é para efetivamente fazer a pesquisa acontecer, né? A coleta, dependendo da temática, ela pode ser muito complexa. Então, a gente tem que pensar que o mais importante do que fazer ou provar uma teoria, porque esse não é o objetivo do TCC. O objetivo do TCC, que eu entendo, é vocês aprenderem a
né, entenderem como que se estrutura um trabalho científico. É aí, né? Uhum. Que é diferente do objetivo do mestrado, que é diferente do objetivo do doutorado. Então, ali vocês estão entendendo que existe uma linguagem científica, que ela deve ser escrita, uma estruturação de um trabalho, de um projeto de pesquisa, quais são as possibilidades de métodos, né, que eu posso utilizar, como que constrói uma pergunta de pesquisa. Então, ali, no TCC, vocês estão entendendo como é que aquilo funciona. É Não é pesquisa one-on-one, né, assim, é a primeira oportunidade que vocês têm de trabalhar na construção de um projeto científico, né, de um assim, documento científico. é isso mesmo. E aí, gente, é muito interessante vocês pensarem que o trabalho de TCC também pode alavancar essa saída de vocês e a busca né, assim, de um currículo, de um emprego bacana, né? Vocês podem, ali na administração, os meninos, muitos fazem pesquisa na própria empresa. Olha que interessante, faz na própria empresa, apresenta pesquisa lá na própria empresa, e essa pessoa pode ganhar um destaque também, né, ali, né, se ela faz uma boa pesquisa, com bons resultados, com bons critérios. Então, assim, o início da pesquisa, principalmente quem não está habituado a essa leitura, a essa escrita, ela pode ser bem difícil, né? Pode ser trabalhoso, cansativo, porque vocês não têm um hábito dessa leitura. Em geral, as pessoas não têm um hábito desse tipo de leitura. Mas o amadurecimento durante o processo ele é muito interessante, né? Talvez seja o ponto mais importante, né, Lud? Eu, pelo menos em banca, eu gosto muito de ouvir o orientador para saber qual foi o ponto de partida do aluno, porque muitas vezes o aluno chega, assim, perdidinho e de repente você vê ali um pesquisador em formação muito interessante no Muito, momento de conclusão do TCC, né, assim, muito. eu acho que esse processo é muito muito relevante, né. É, o processo é muito relevante. Mas eu preciso dizer para vocês que nesses anos todos de banca, então eu faço banca desde 2008, eu já vi de tudo. Já vi aluno ser reprovado por plágio, nem ir para a banca, né? E às vezes, realmente, igual a Carol e a Thaís falaram, às vezes vocês não sabem que estão fazendo plágio, né? Então, a escrita, né? E vocês precisam entender como que essa escrita acontece, né? A gente não tem tempo de explicar ela em detalhes aqui, da citação, como que cita, como que é a citação direta, como é a citação indireta, como que se constrói. A ideia que está no livro, se você reproduz ela com as suas palavras, e se você lembre, se você está reproduzindo, ela não é sua, é de alguém, né? Então, muito cuidado com o plágio. Então, já vi isso, né? Pessoas não irem para a banca por causa de plágio. Já vi abertura de processo colegiado por causa de plágio. Já vivenciei isso. Já vi pessoas que fizeram TCC 1 muito ruizinho e ficaram gigantes no TCC 2, né? Investiram mesmo no TCC 2. Já vi pessoas saindo direto do TCC 2 e indo direto para o mestrado com o mesmo projeto de TCC 2, né? Então, assim, tem várias possibilidades, né? Com o TCC. O que eu falo que o TCC é um trabalho mais do que os outros, trabalho final de disciplina. O TCC é um trabalho único do aluno. O professor está ali Uhum. para orientar. Ele é orientador. Ele não é quem vai fazer. E nem quem vai Então, mandar o que fazer, né. é, não vai. Então, o trabalho é de vocês, né? O orientador está ali para orientar. Por isso que é esse, né? Não é o fazer, né? Para orientar
aquilo que vai ser construído, né? O orientador sabe quais autores podem ser utilizados naquele referencial teórico. O orientador sabe te orientar para dizer se aquele método que você escolheu faz sentido ou não. É para isso. Ele é uma pessoa que você tem um diálogo, né? Para a sua pesquisa acontecer. Né? Então, mas a pesquisa é do aluno. Ô, Lud, corroborando isso, né, assim, eu costumo falar com os alunos que é o único trabalho na faculdade inteira que são vocês que decidem o que vão estudar. Olha que privilégio. É, Aí tem uma coisa assim, né, de uma interpretação geral, de que TCC é muito árido, que é muito difícil e tal, que é uma etapa, assim, o big boss da graduação, né, mas não é o trabalho mais legal que vocês podem é, fazer. Você ter uma pergunta que você quer responder e caçar jeito de responder, e chegar em algumas conclusões, isso é legal demais. é, E é aí isso. outra coisa que é importante, né, assim, acho que trabalho científico, gente, acadêmico, a gente nunca termina, nunca. A gente para de fazer. É, Concorda, Luiz? concordo, concordo mesmo, e isso é muito frustrante. Mas é isso mesmo. É isso mesmo, É isso exatamente, mesmo. assim, é frustrante entre aspas, né, a gente pode olhar pelo lado de ter possibilidade de investir mais na carreira acadêmica, se for de desejo, né, mas É, de ter ali sempre uma fagulhazinha acesa para quando, né, ele tiver nunca acaba. combustível, vocês investigarem novas É, questões do mesma temática. E outra coisa que eu acho que é importante falar também, Lud, que eu vejo muito nos TCCs, uma encheção de linguiça no referencial teórico. Aí, assim, voltando um pouquinho, não sei se ficou claro para todo mundo, mas eu acho que é bom reforçar, é que o referencial teórico ele tem uma função. Ele dá bases conceituais, teóricas, metodológicas ao seu trabalho a ser desenvolvido. Então, muitas vezes eu vejo, assim, tanto referencial teórico coxa de retalhos, um tanto de assim, tipo, subseções desconexas entre si, quanto subseções de assuntos que não têm nada a ver com o seu trabalho, mas que você achou interessante escrever ali. E aí, muitas vezes, o orientador, né, assim, e eu sempre faço isso com muito cuidado, porque eu sei o quão frustrante é. O orientador chega e fala assim: olha, você vai eliminar isso aqui, tirar isso aqui do seu referencial teórico, sendo que você fez todo o esforço para escrever. Mas é muito nesse sentido de ter coesão. Não é ser, quantas páginas? Não sei. Depende da complexidade do seu tema, depende da profundidade que você quer trabalhar, depende de tanta coisa, que o importante não é quantas páginas, é se ele está coeso, primeiro, com a sua pergunta de problema, né, a pergunta de pesquisa, e segundo, com o caminho metodológico que você propôs para chegar na resposta daquela pergunta de pesquisa. Então, assim, cuidado, assim, o referencial teórico ele tem essa função. Lembrem-se disso quando estiverem fazendo e não sai escrevendo à torta e à direita, porque senão você perde tempo e corre um grande risco dele sair do seu texto, tá? é isso mesmo. Rê, ótimo. Eu também acho isso. Passa para o próximo slide, que a gente vai falar um pouquinho disso antes de fechar. Não sei se está muito pequenininho aí para vocês, mas aí eu fiz um resumão, né? Eu trago um resumão. Eu nem lembro mais de onde eu tirei isso, mas eu tinha essa gravura enquanto eu dava metodologia da pesquisa. Então tem um resumão aí sobre a introdução, sobre a revisão da literatura, sobre a construção das perguntas de pesquisa e sobre a metodologia e os resultados esperados. Então, ali, esse resumão acaba ajudando vocês a se orientarem em relação à pesquisa como um todo. Né? Eu estou vendo que algumas pessoas já estão despedindo aqui, né? Mas eu queria abrir agora para perguntas. Né? Vocês podem aproveitar esse finalzinho aqui para fazer perguntas